O malandro joga em todos os lados do conflito, fazendo amigos e inimigos conforme seus objetivos, enquanto realiza tarefas para incrementar sua reputação na floresta. Conforme o malandro incrementa sua relação com as outras facções ou remove peças de facções hostis a ele, marca pontos de vitória. Para fazer o setup inicial com o malandro, primeiro você deve escolher um dos 6 personagens disponíveis no jogo base. Cada um desses personagens tem uma habilidade especial que é identificada aqui nessa parte amarela e que é executada ou com a tocha ou mesmo sem ela. Além disso, dependendo do personagem que você escolher, você começa com itens iniciais diferentes. Todos esses itens estão disponíveis no suprimento e você só pega de acordo com o especificado na carta. Dependendo das expansões que você tiver, escolha entre os diferentes meeples do malandro. Depois que você escolher, coloque-o em uma das florestas disponíveis no mapa. O malandro é o único dos personagens que tem acesso a essa área. Embaralhe a pilha de cartas de tarefa e revele 3 que ficarão em frente ao seu tabuleiro de jogador principal. Essas tarefas são realizadas durante o seu turno, tendo como benefício cartas ou pontos de vitória. E para realizá-las, você vai precisar de certos itens aqui especificados. Preencha os 4 espaços de ruína existentes no mapa. Nessa clareira, nessa, essa e essa. Todas elas possuem um item diferente que é embaralhado e colocado sem o conhecimento do malandro. Uma informação importante é que as ruínas só saem com a ação de explorar do malandro. Então, se o malandro não estiver em jogo, essas ruínas ficarão do início até o fim. Pegue o marcador de relação de cada facção e coloque no espaço de indiferente. Aqui começa a sua relação com todas as facções, que podem ser aprimoradas durante o jogo ou tornar-se hostil. O malandro possui 2 habilidades diferentes. A primeira é a ágil. Ele pode se mover independente de quem governa as clareiras. E a segunda é andarilho solitário. Seu peão não é um guerreiro e não pode ser removido do mapa. Um conceito importante de entender é o uso dos itens pelo malandro. Ela é a única facção que tem a maior relação com esses itens. Então, os itens iniciais do seu personagem vêm para sua mochila e você o utiliza para fazer as ações. E cada ação tem um tipo de item específico para que ela seja realizada. Vamos dizer que eu vou realizar a ação de mover. Para realizar a ação de mover, eu preciso de uma bota. Então, basta que eu vire aquela bota para identificar que ela foi usada. Ou seja, quando o item é virado, ele está exaurido e não pode mais ser utilizado durante aquela fase. Os itens eles são reanimados toda vez no início do amanhecer. Um outro conceito importante é o de danificado. Esses danos acontecem em batalha que serão explicados mais à frente. Então, quando este item está danificado, ele não pode ser utilizado. Para ser recuperado, você precisa ir descansar na floresta. No início do amanhecer, eu posso reanimar até 3 itens. Mas, se eu possuir mais itens de chá, eu posso reanimar 2 cartas a mais por item de chá. Ou seja, se eu tiver mais 2 itens, eu posso reanimar um total de 7 itens. Mas vamos dizer que no início do amanhecer eu não tenha nenhum desses itens de chá e meus 4 itens estejam exauridos. Então neste momento eu só posso recuperar 3 deles. A segunda ação do amanhecer é a de deslizar. Como o malandro ele começa em uma floresta, ele tem a opção de deslizar para qualquer clareira adjacente à floresta que ele estiver. Então eu posso deslizar para essa ou para essa clareira, de acordo com a ação que eu queira fazer. É importante mencionar que eu também posso realizar o movimento contrário, saindo de uma clareira para uma floresta. Essa ação geralmente é feita para recuperar itens danificados, e quando eu faço isso, eu pulo diretamente da fase do amanhecer para o anoitecer, excluindo as ações do dia. No dia, eu posso realizar as ações de mover, mas essa ação de mover no dia não inclui a movimentação de clareiras para a floresta. Essas são exclusivas da ação de deslizar no amanhecer. Para isso, eu devo exaurir uma bota. Então, eu viro essa bota para indicar o movimento, então eu posso fazê-lo. Se eu estiver em uma clareira que possui uma ruína não explorada,
eu posso realizar a exploração utilizando a tocha. Basta eu virar a tocha para realizar a ação de explorar, onde eu vou remover aquela ruína do jogo, coletar aquele item que vai diretamente para a minha mochila e eu ganho um ponto de vitória por isso. Como mencionado em outros vídeos, as facções podem criar cartas, e algumas dessas cartas têm efeitos imediatos, como essa, onde você coletaria uma bota do recurso principal, que fica no tabuleiro, e ganharia um ponto de vitória. Então vamos dizer que os marqueses iriam fazer essa ação, e que ainda houvesse bota disponível no recurso. Assim que ele faz essa ação, coleta uma dessas botas e coloca nos seus itens artesanais. As outras facções não utilizam esses itens para mais nada além de ganhar um ponto de vitória. Porém, ela serve para uma relação específica com a facção do malandro. Nesse momento, o malandro pode realizar a ação de ajuda, onde ele vai entregar uma carta correspondente à clareira onde ele está para o jogador, para coletar um de seus itens. Então vamos dizer que o malandro está em uma clareira de raposa, junto com o jogador dos marqueses. Então, ele pode entregar uma carta para o jogador dos marqueses e coletar um dos seus itens artesanais à sua escolha, e colocar dentro da sua mochila se esta possuir capacidade. Nesse momento, quando você ajuda, você ganha um ponto de vitória e aprimora a sua relação com aquela facção. Lembrando que se você ajudar aquele jogador uma vez, você ganha um ponto de vitória e muda a sua relação para o nível 1. Porém, se você quiser mudar para a relação nível 2, você deve ajudar 2 vezes na mesma rodada. Ou seja, para mudar para o nível 1 você ajuda uma, mais 2 vezes para mudar para o nível 2, totalizando 3 ajudas. E se você quiser tornar-se um aliado daquela facção, você deve ajudar 3 vezes, totalizando 6 ajudas, sendo que essas 3 vezes tem que ser na mesma rodada. Então você passa a ser um aliado, e toda e qualquer ajuda que você fizer daqui para frente, você vai coletar 2 pontos de vitória. Importante dizer que você faz uma ajuda e passa para o nível 1. Se você ajudar apenas mais uma vez, você não passará para o nível 2 e também não coletará o ponto de vitória. Durante o setup, nós embaralhamos as cartas de tarefa e colocamos 3 à frente. Então, uma das ações possíveis é realizar a tarefa. Para que você realize essa tarefa, por exemplo, você precisa estar em uma clareira de raposa. Você sempre deve estar na clareira correspondente à carta. E então você deve exaurir esses 2 itens, nesse caso uma bota e uma bolsa. E como resultado dessa tarefa, você pode coletar 2 cartas, comprar 2 cartas, ou ganhar um ponto de vitória por tarefa de raposa que você já tiver executado. Então, se essa é a sua primeira tarefa, você só coleta um ponto de vitória. Mas se você tiver realizado 2 tarefas anteriormente, você coleta 3 pontos de vitória. 2 pelas que já foram realizadas, mais uma por essa. Outra ação possível é a de reparar ou criar. Você repara ou cria itens utilizando o item do martelo. Então, quando você cria uma carta, esses martelos funcionam como coringas. Eles servem para qualquer clareira em que você estiver. E para criar, você deve ter a quantidade de martelos indicadas na carta. Se você precisar criar essa carta, ele tem 3 símbolos de clareiras diferentes. Ou seja, você precisa ter 3 martelos para poder criar esta carta. As últimas 2 ações que você pode realizar é a de ataque e a de batalha. De ataque, você usa esse item para remover uma peça de guerreiro de qualquer outra facção, sem utilizar os dados. Mas lembrando que a partir do momento que você remove qualquer um guerreiro de outra facção, a sua relação muda para hostil. E a partir de agora, todos os guerreiros e construções que você derrotar, você ganha um ponto de vitória. Mas a partir do momento que você se mover para uma clareira hostil, ou seja, da qual essa facção governa, você deve gastar uma bota a mais para entrar naquele local. A última é a batalha, onde você vai precisar rolar os dados, e depende das espadas. Então, o dano máximo que o malandro pode ocasionar na outra facção é demonstrado pelo número de espadas que ele tem disponível na sua mochila. Então, o máximo que o malandro pode, nesse caso, dar de dano são 2, mesmo que o dado tenha como resultado 3 para o atacante. Além disso,
Qualquer dano que outra facção dê no malandro é identificado através da danificação de item, onde ele é movido para esse espaço de danificado aqui no tabuleiro individual de jogador. O malandro também sofre com o conceito de indefeso. Se todas as suas espadas estiverem no espaço de itens danificados e alguma outra facção for atacá-lo, ele é considerado indefeso e sofre um dano a mais. Entramos no anoitecer. A primeira ação do anoitecer é o descanso ao pôr do sol. Se o malandro estiver na floresta, você pode reparar todos os itens danificados, sem limites. Depois, você compra uma carta, mais uma carta por cada item de moeda que você tiver no seu tabuleiro de jogador. Então, nesse caso, eu só compraria uma carta. Se eu tivesse um item a mais, compraria 2 cartas. Se eu tiver mais de 5 cartas na mão, devo descartar até o limite de 5. E outra coisa importante é sobre o número de itens na sua mochila. Então, o máximo que você pode ter de itens na sua mochila são 6. Mas, por cada item de bolsa que você tiver aqui indicado, você aumenta mais 2 na sacola. Ou seja, você começa com um limite de 6 e por cada sacola que você tiver, aumenta o limite para 8. Se você tivesse uma outra sacola, aumentaria o limite para 10 e tendo 3, o limite seria 12. O malandro também pode utilizar a carta de domínio para realizar uma coalizão com outro jogador. Porém, essa opção só está disponível em jogos com 4 pessoas ou mais. Se houver apenas 3 jogadores, o malandro não pode realizar uma coalizão. Além disso, essa coalizão pode ser com algum jogador hostil. E nesse momento você move o indicador da facção de hostil para indiferente. É importante lembrar que a carta de domínio só pode jogar quando o jogador possuir pelo menos 10 pontos de vitórias na trilha. Se você possuir a expansão Ribeirinha, você terá 2 malandros disponíveis. E nesse caso, você pode até mesmo jogar com 2 malandros ao mesmo tempo. Mas para isso, você deve colocar 2 itens em cada uma das ruínas. Você deve aleatoriamente escolher qual malandro jogará primeiro. E além disso, os malandros compartilham o baralho de tarefas. Apenas 3 tarefas ficam reveladas ao mesmo tempo. E à medida que essas tarefas forem sendo concluídas, nós vamos repondo para novas tarefas. Então, pessoal, esse foi um como jogar com a facção do malandro. Comente aqui embaixo o que você acha dessa facção, curta se você gostou desse vídeo e compartilhe. Até o próximo vídeo do Board of View.